Salve, salve simpatia! Eu sou Elias Batista e este é o canal Vinho e Política. E vamos falar hoje sobre golpe militar. O pessoal me perguntou, Elias, vai ter golpe militar? Não! Meu povo, a decisão agora está em sua mão. Eu te respondo daqui a pouquinho se vai ter golpe militar ou não. Mas antes nós devemos falar um pouquinho de história para falar sobre o golpe militar. Varre, vassourinha. Varre a bandadeira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Será que o Brasil está no momento propício a ter golpe militar? Bom, 1960 ganhou Jânio Quadros. Jânio Quadros era o salvador da pátria, tinha musiquinha, varre, vassourinha, ia varrer os corruptos do Brasil. E aí o Jânio Quadros ganhou a eleição. Só que ficou 7 meses e não aguentou o tranco, digamos assim, e renunciou. Com isso, assumiu o seu vice, que é o Jango. O João Goulart assumiu como presidente da República, ficou num momento conturbado do Brasil, porque o Jânio Quadros tinha renunciado, mas ele ficou como presidente até 64. 1964 aí foi um ano complicadíssimo. Primeiro, aconteceu a Marcha da Família em São Paulo, que eram contra os comunistas e que o Brasil poderia virar comunista, porque a China tinha virado comunista e o Brasil poderia virar comunista. Bom, aí, depois deste movimento, aconteceu em 31 de março daquele ano, 31 de março, os militares mineiros revoltosos queriam aplicar um golpe militar. Marcharam de Minas Gerais, de Juiz de Fora, para o Rio de Janeiro, para que desse início a essa revolta militar. Quando a agitação chegou aos soldados e marinheiros, os generais decidiram agir contra a subversão. Os militares não estavam sozinhos. 2 semanas antes, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade tinha reunido 500 mil de pessoas em São Paulo. Depois, apoiado pelos Estados Unidos, lembrando que os militares naquela época foram apoiados pelos Estados Unidos, e os militares já preparados para a guerra, entre aspas, né, foram para o Rio de Janeiro, e o presidente, o João Goulart, ele ficou com medo e acabou se refugiando em outro país. Pediu asilo para o Uruguai e saiu do Brasil. Com isso, o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara na época, declarou vaga a presidência da República. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo. E o Brasil virou um país conturbado. Com isso, tudo culminou no golpe militar e os militares tomaram o poder do Brasil. Bom, aí o pessoal pergunta, Elias, é bom o golpe militar? Os militares foram bons? Inclusive, quem viveu naquela época me pergunta, Elias, foi bom o golpe militar ou não? Bom, depende. O pessoal que tem mais de 60 anos, eu que te pergunto, era boa a sua vida naquela época? Como era? Como você vivia? Bom,
algumas coisas que o brasileiro tem pedido e não sabe mais ou menos. Primeira coisa, eles querem que o Temer saia. Só que esquecem que não pediram isso, pediram só a queda do óleo diesel. E outra coisa, o pessoal quer segurança. Então, o que eles veem esse encantamento dos militares? Talvez os militares tomando conta não tenha tanta violência como nós temos hoje no Brasil. Mas os militares teve sim a sua parte boa, com certeza a criminalidade diminuiu, mas também teve seus problemas, como o AI-5, o Ato Institucional número 5, que foi talvez um dos mais violentos e o pior que o Brasil já viveu. O que diz esse ato constitucional número 5, o AI-5? O AI-5, ele decretou, por exemplo, o fim de todos os direitos políticos. Prefeito, vereador, deputado, todo mundo perdeu os seus cargos e o governo colocaria lá, indicaria, uma junta militar indicaria quem seria o administrador, quem que é o prefeito, quem que vai ser o governador do estado. Então, tudo indicado pelo Exército Brasileiro. E aí o brasileiro perdeu os seus direitos políticos. Por 10 anos, eu, você ou qualquer outro político perderia os seus direitos políticos por 10 anos. Não poderia se candidatar a nada durante 10 anos. E também o controle da mídia, da imprensa, televisão, jornal, tudo filmes, tudo extremamente controlado pelo Exército. Olhavam lá se estava tudo certo, de acordo com o governo, e aí eles controlariam tudo. E mais um detalhe, o pessoal hoje vai para as ruas se manifestar pedindo o Exército. Direito à manifestação durante a ditadura não era possível, não tinha direito a fazer manifestação, e se fizesse ia para o xilindró, ia para a cadeia, não poderia fazer manifestações populares com um intuito político. Então, durante a ditadura militar não pode ter uma manifestação como a gente vê hoje os brasileiros pedindo, os caminhoneiros indo para as ruas. Isso não pode durante a ditadura militar. Então o brasileiro quer, mas nem sempre ele consegue. A última pergunta do vídeo de hoje. Elias, vai ter intervenção militar? Eu respondo com um Twitter do General Vilas Boas, comandante-maior aí do Exército Brasileiro. Ele disse no seu Twitter: o seu exército nunca para. Parabéns a todos os comandantes da área diretamente envolvidos na solução da crise formada em torno da greve dos caminhoneiros. Urge voltarmos à normalidade. Urge voltarmos à normalidade. E vários outros twitters aí do Vilas Boas falando sobre que o Exército está andando em conjunto com o governo, que eles não queriam ter nenhum atrito entre os caminhoneiros e o Exército e queriam acabar normalmente. O que acontece? Tem um amigo meu, que eu não vou contar quem é, ele é do Exército Brasileiro, e ele disse o seguinte, que o Exército não quer mais o poder. O Exército, ele saiu um pouco maculado, né? Saiu um pouco queimado nos anos 80, quando encerrou a ditadura militar, tanto que o povo é que pediu o fim da ditadura. E assim o Exército saiu com, digamos assim, um pouco manchado naquela época. Então o Exército não quer mais o poder, e o poder é do povo, e eles querem fazer a proteção do Brasil, mas o povo é que vai administrar o Brasil. E o Exército não vai mais tomar o poder. Como que o Exército quer ajudar? Assim como nós temos visto ultimamente, investindo em esporte, tanto que você vê às vezes no esporte os atletas que são envolvidos com o Exército, que são destaques, e a gente fica assim encantado nesse trabalho do Exército. Escolas em que tem o Exército envolvido são escolas destaque, mas o Exército não quer mais administrar o Brasil. Está deixando a administração ao povo, cabe ao povo administrar essa nação. O próprio comandante do Exército disse certa vez que não precisa os militares tomarem conta, precisa sim treinar os jovens de hoje, educar os jovens de hoje para que sejam bons políticos amanhã. Afinal, os políticos somos nós mesmos que os elegemos. Finalizo falando sobre o livro Vinho e Política, Momentos Saborosos
de grandes estadistas em Andradas. Se você gosta de vinho, gosta de política, compre o meu livro. Esse livro está à venda no Mercado Livre. Procura lá no Mercado Livre, faz a sua encomenda, a gente manda para todo o Brasil. Felicidade, saúde e coragem, dias melhores para o nosso Brasil. Tchau, tchau. Vinho e Política, com Elias Batista.